E uma triste notícia. Por um placar de 7-1, infelizmente, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou procedente o pedido do ex-presidente do órgão, que é o Pedro Bittencourt, de prosseguir com os procedimentos disciplinares administrativos contra os servidores que no ano de 2015, em razão da campanha salarial da categoria, replicaram em seus perfis no Facebook uma reportagem dando conta dos super salários e dos benefícios da magistratura mineira. Olha, o Agenda Minas ouviu a presidente do sindicato, logo após a sentença, Sandra Silvestrini, que avalia que essa medida, caso prospere, como uma verdadeira mordaça, não só aos servidores, mas a todos os cidadãos. Confira aí que absurdo. Bom, nós não saímos daqui nem um pouco satisfeitos, né? Uma votação praticamente unânime, nós tivemos só o voto do relator. O relator dos processos foi a favor do arquivamento, ou seja, de não se dar provimento ao recurso interposto pelo então presidente contra a decisão da Corregedoria, que era no sentido de arquivar o processo dos servidores. E é claro que a gente sai insatisfeito porque o que isso ocasiona, por mais que alguém possa pensar, mas a decisão é de se abrir um processo administrativo, e alguns desembargadores justificam isso. No processo administrativo eles serão ouvidos, terão todo o espaço para se defenderem. Na verdade, esses servidores já tiveram uma decisão da Corregedoria Geral, que em sindicância disse não haver menor indício de acometimento de prática funcional, né, de crime funcional, e mandou arquivar. Então, sujeitar esses servidores a permanecer mais um tempo nessa situação de angústia, nós entendemos que é algo assim muito grave e com o que a gente não gostaria de estar lidando. Mas, infelizmente, como nós temos que lidar, os servidores têm que lidar, o sindicato tem que lidar, o que a gente pode dizer é que nós vamos até o final nesse caso. Nós acreditamos na justiça, nós acreditamos que nós vamos, ainda que tenha que ser nos órgãos superiores, no STJ, no Supremo, ou até mesmo na organização, na OEA, em organizações internacionais, que esse caso vai ter que ser modificado. Nós temos a simples situação de um servidor, e aí vamos até esquecer que é servidor, de um cidadão brasileiro abrir uma revista, acessar um site eletrônico de uma revista, ver uma matéria publicada nessa revista de ampla circulação, e replicar essa informação e essa imagem no seu Facebook particular, privado, e aí as pessoas e assistir esse cidadão ser processado é muito grave e preocupante. Em nota, o Centro de Imprensa do Tribunal disse que a decisão do Conselho da Magistratura se restringe unicamente à abertura do procedimento administrativo disciplinar. Não se trata ainda de julgamento dos procedimentos administrativos e finalizou que a maioria dos desembargadores entendeu que deve haver apuração dos fatos com a instauração do procedimento disciplinar administrativo, mas que é garantido aos servidores ampla defesa e o devido processo legal. Bom, mas também o movimento sindical, em geral, estão com os trabalhadores. Também manifestaram apoio a esses servidores e descrevem que tal atitude é um retrocesso em relação a uma das principais conquistas dos cidadãos brasileiros e da classe trabalhadora, que é o direito ao exercício pleno da liberdade de expressão. Fala, sindicatos! Quero manifestar minha solidariedade à direção do Sejusmig e toda a categoria que esse combativo sindicato representa. Acompanhei um pouco do que foi a dor e a resistência do sindicato diante das tentativas do Poder Judiciário de calar a sua direção, a sua categoria na luta por melhorias e na denúncia dos problemas enfrentados no Poder Judiciário. É muito importante que outros sindicatos também façam esse enfrentamento. Vale lembrar que o Poder Judiciário no nosso país, neste momento, é um dos articuladores do golpe de Estado em curso no Brasil. Então é importante que nós possamos discuti-lo melhor, é importante que as denúncias não fiquem restritas à categoria que trabalha no Poder Judiciário, mas que a gente resgate aquela unidade, solidariedade da classe trabalhadora. Quando mexe com um, mexe com todos nós. Cala a boca, já morreu.
Nós da CSP com Lutas apoiamos o movimento, a indignação e a luta dos servidores da justiça, do Sejusmig. É um absurdo que governos e os patrões queiram calar a voz dos trabalhadores. Os servidores públicos têm direitos adquiridos que nenhum governo nem a burguesia devem retirar. É por isso, apoiamos todas as iniciativas que levem ao pleno direito de expressão de todos os trabalhadores desse país. Saudações ao Sejusmig. A CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, apoia a luta dos servidores do Judiciário de Minas Gerais e está terminantemente contra a postura de cerceamento de liberdade dos servidores e da entidade que luta pelo direito de fazer a sua campanha, de denunciar o reajuste abusivo do Judiciário, e nós, CTBistas, vamos estar sempre apoiando os servidores e o Sejusmig e nos colocamos à disposição de sermos uma arma, um instrumento também de vinculação da campanha do Sejusmig. Tendo em vista hoje, a perseguição quanto aos trabalhadores do sindicato, aos representantes sindicais de vocês, principalmente a presidente do sindicato, onde houve uma ação do tribunal pondo em risco até mesmo a garantia de emprego desses companheiros. Isso, nesse tempo moderno, nesse mundo da alta tecnologia, das redes sociais, jamais nós, representantes sindicais, podemos compactuar com uma ação, com uma atitude dessa, e principalmente por aqueles que deveriam zelar pelo exercício da lei, pelo exercício de liberdade, pelo direito de liberdade. Essa censura que está sofrendo aqui os trabalhadores da justiça, isso não pode acontecer no século XXI, que nós temos aí a lei da liberdade de expressão, e o servidor da justiça, onde deve acontecer justiça, tem sido acometado por essa injustiça, quando se manifesta contra essa opressão, contra esse desajuste, contra essa desvalorização daqueles que trabalham prestando esse serviço relevante à sociedade, que é a justiça, sendo aí censurados porque estão falando a verdade. Cala a boca, já morreu. Quem manda em minha boca sou eu.